Bom, então boa noite oficialmente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Como gosta de dizer o nosso CEO, Nazareno Lima, obrigado pelo precioso tempo de vocês, porque realmente interessados em aprender a investir na Bolsa. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Muito bem, agradeço a presença de todos e Gustavo Matos, nosso head de mesa de renda variável, por favor, faça a abertura, está contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Eu me chamo Gustavo Matos, eu sou head de renda variável da Alphawise. A Alphawise é um escritório S20, faz parte dos 20 melhores escritórios com menos de 2 anos de inauguração da XP, tá? Que apresentaram boa performance. E hoje nós vamos dar continuidade ao programa Bolsa para MLH 3E, Bolsa para Mulher. É uma paródia com o ticker das ações. Então, o Bolsa para Mulher é um programa de educação continuada para mulheres e que, honrando o nosso DNA educacional da XP e da Alphawise, com o nosso propósito de possibilitar sonhos por meio da liberdade financeira, nós nos propomos ajudar mulheres a investirem melhores em si mesmas, no bolso e na bolsa. E hoje nós estamos na ilustre presença de Andrea, sócia-diretora da Eleven Financial, e do Charles Pierre, que é o nosso sócio gestor da nossa sede em Recife. Tá, então, com a palavra, eu vou deixar... Não te ouvi, Gustavo, você me chamou, perdão, porque deu uma interferência no som, mas foi isso, você me... Eu estava convidando você a se apresentar. Tá ótimo, gente, boa noite, obrigada de novo, mais uma vez, por estar aqui com vocês e mais um evento, participando de uma iniciativa que é tão incrível, né? Acho que de novo, de trazer educação financeira, de aproximar investimentos das pessoas, né? Do mercado que a gente sabe, falta muita informação, falta muita educação, então este trabalho que é feito por vocês, não tenho dúvidas do quanto de frutos a gente, cada um de nós, né, como pessoas no dia a dia, como tomadores de decisões do nosso próprio dinheiro, o quanto isso faz diferença, o quanto aproxima a gente desse mercado que parece que é tão, né, complicado, sofisticado, que tem gente falando palavra bonita, difícil, mas que no fim do dia a gente consegue traduzir isso. Acho que a função de todos nós é essa, de traduzir e trazer e aproximar do nosso dia a dia, né? Quanto mais a gente tiver informação e trouxer a decisão de investimento para o nosso cotidiano, eu não tenho dúvidas do quanto a gente vai ter um futuro muito mais feliz e promissor, não só para a gente, mas também para os nossos filhos, né, para a nossa família. A nossa relação com o dinheiro tem que ser muito saudável. Eu tenho um tempinho, sou uma apaixonada pelo mercado financeiro, eu não tenho ninguém da minha família que trabalha nesse ramo, eu tenho um monte de advogado, né, ali por trás, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, todo mundo de outro mercado, e acabei descobrindo ao longo da minha trajetória profissional essa paixão, e estou aí há mais de 15 anos no mercado, hoje na Eleven, né, desde 2017, então construindo aí e trazendo informação relevante para os investidores na tomada de decisão de investimentos. Então, de novo, muito obrigada por todo mundo que está aqui, não tenho dúvida do quanto esse tempo aqui é precioso para todos nós, e o quanto a gente vai sair melhor dessa conversa. Então, obrigada de novo. Maravilha. Obrigado, Andréa. Obrigado, Gustavo. Andréa, legal você falar que vem de uma família de advogados, a maioria, né? Não é todo mundo da área de finanças, e você iniciou nesse caminho. Muito interessante isso. E também, embora a gente esteja comemorando, né, terminamos de comemorar ontem o mês das mulheres, mas que na verdade é todos os meses e são todos os dias, mas a gente precisa de ter essa lembrança, né? Porque muitas áreas ainda precisamos da representatividade das mulheres. E tê-la aqui hoje para a gente é muito significativo nesse sentido, né? Uma representação muito forte.
E você hoje está como diretora comercial de uma casa de análise, né? Então, eu queria primeiro já aproveitar puxar por aí, né, esse assunto. O que é uma casa de análise, né? O que faz uma casa de análise dentro do universo financeiro? Quais as vantagens de se optar por uma casa de análise? E você representa aqui a Eleven Research. Então, por favor, nos fale um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Como o nome diz, né? Então, você comentou, a casa de análise. Então, a gente faz análise do que? De investimentos. Então, hoje, a gente ajuda as pessoas a tomarem as melhores decisões de investimentos e de uma forma que eu acho que é libertadora, que é através de conhecimento, que é o papo que a gente estava falando aqui agora no comecinho. O nome para esse negócio, em inglês, o modelo que a gente tem, Independent Research Provider, né? É o research independente. O research define a gente que o significado é pesquisa, né? Traduzido para o português é pesquisa. Então, a essência do nosso trabalho é pesquisar, né? E pesquisar e trazer para os investidores as melhores oportunidades de investimento dentro do que existe disponível no nosso mercado. E aí, para isso, a gente tem uma equipe bem robusta, né? Hoje, na Eleven, são mais de 100 pessoas. É um mercado que está em crescimento aqui no Brasil, né? Lá fora, quando a gente olha para os mercados desenvolvidos, isso é algo que já é muito consolidado, né? Nos mercados americanos e europeu, isso já é um mercado maduro. E eu estou falando isso porque 2015 foi o nascimento da Eleven, né? Eu cheguei lá em 2017. E aí, quando eu cheguei, a gente tinha ali 10 pessoas. Né? E hoje eu comentei com vocês, então a gente está com 100 pessoas, é um negócio que cresceu muito, as pessoas começaram a enxergar a necessidade, a entender o que uma casa de análise pode entregar na rotina da decisão de investimento. Então, a gente cresceu muito em cima da entrega de resultado, de consistência, de um time tecnicamente muito bem preparado, a gente investe muito em pessoas, né? Para vocês entenderem um pouquinho da estrutura, hoje, na área de análise, a gente tem uma pessoa que é uma figura que fica em cima de tudo, que é o estrategista-chefe, muitos de vocês devem conhecer, que é o Adeodato Neto, Dato, e ele é o nosso sócio fundador, e é o cara que fica em cima de todas as estruturas, como eu comentei com vocês, e dentro da nossa estrutura a gente tem diversas células específicas para fazer análise das diferentes classes de ativos que compõem as alternativas de investimento que a gente tem disponíveis no mercado. Então, a gente tem, por exemplo, uma célula dedicada para renda fixa, uma para fundos de investimento, uma para fundos de investimento imobiliário, outras 2 células dedicadas ao mundo de renda variável, né? Então, uma especificamente que a gente chama de ótica fundamentalista, né? A gente olha para fundamentos da empresa, então tem uma ótica mais longo prazista, horizonte de investimento mais longo, olhando para o que a empresa está fazendo, especificamente para esse lado, e a gente tem essa área liderada pelo Cadu, e a gente tem a outra área que é liderada pelo Rafi, o Rafael Figueiredo, que também muita gente conhece, que é a área de análise técnica, então se dedica também à ótica de análise para renda variável, né, para ações, mas tem uma outra perspectiva um pouco diferente da análise fundamentalista, né? Ele está olhando para gráfico, ele está olhando para fluxo, ele está olhando para timing de decisão, e muito preço na tela, que a gente fala. E a gente também tem uma célula de macroeconomia que apoia todas as decisões, porque a gente sabe, a gente vive numa economia Brasil, né? Então, muita surpresa, muita coisa que acontece, a gente está no mercado em desenvolvimento, né? Diferente das estruturas de mercados desenvolvidos, que a gente consegue falar em longo prazo de 10 anos, né? De estruturas mais sólidas, mais previsíveis. Aqui a gente sabe que às vezes um espirro do presidente, a bolsa dá um chacoalho, uma emoção a cada dia. Então, a gente olha muito, tem que olhar para o lado macroeconômico, né? Entender a dinâmica da economia, as decisões políticas que estão envolvidas nisso, para que a gente consiga também entender o impacto em cada uma das classes de ativos e nos ativos especificamente também, né? E o Dato, como eu comentei com vocês, né? Nosso estrategista-chefe é quem fecha esse elo,
quem consegue construir dentro dessas caixinhas a dinâmica melhor para um certo momento econômico, né? Então, teve mudança de juros, perspectiva de inflação, quais são os ativos que se beneficiam dessa dinâmica, qual é a classe que é mais importante, ou que tem que estar mais ou menos exposto naquele momento. Então, ele é a pessoa que fecha esse elo e muito responsável por toda a construção dos portfólios que a gente, nas carteiras recomendadas que a gente leva até os investidores, enfim. Então, o que eu posso dizer é que o time trabalha e sua muito a camisa, né, em tudo que a gente, o que a gente faz. E você perguntou, Charles, se me permite, das vantagens. Eu consigo olhar para alguns fatores específicos da casa de análise, né? A primeira coisa, acho que ter especialistas que estão olhando, a gente brinca aqui, quase 24/7, né, para os investimentos, conversando com os agentes de mercado, conversando com as empresas, investindo tempo nisso e só nisso. A gente sabe que o tamanho da indústria é enorme, né? Então, para dar um exemplo, eu antes trabalhava numa gestora de um fundo de um banco, de um dos bancos grandes aqui do mercado, e só nessa gestora a gente tinha 1.800 fundos, só da casa. Então, pensa nisso para cada uma das instituições financeiras, aí soma isso às ações, mais fundos imobiliários, mas é muito produto, é muita coisa. Então, se você tem alguém dedicado, filtrando as melhores informações e já entregando isso mastigado na mão do investidor, isso facilita muito na hora de tomar a decisão, né? Eu tenho um termo específico também que é reduzir a assimetria da informação que tem no mercado, né? Porque a gente investe em sistemas de informação, como eu falei, a gente conversa com muita gente que está no mercado, né? Isso, se a gente, nas nossas vidas, que a gente tem o trabalho, né? Tem o filho para criar, tem outras atividades que a gente quer fazer, o lazer, e a gente tiver que parar para ligar para a empresa, para parar para fazer uma análise dos financials da empresa, né, da estrutura financeira, se eu tiver que parar para ligar para o gestor do fundo de investimento que está... Então, assim, a gente, o tempo é precioso e esse tempo no mercado, ele vale muito dinheiro. Então, a gente consegue reduzir essa simetria de informação, porque a gente está muito em cima e a gente tira essa distância do tempo, né, e da dedicação que a gente tem que ter se a gente estivesse no universo ali dentro de casa tentando fazer isso. Acho que outros pontos, a gente tem uma linguagem menos densa e menos técnica do que se fala no mercado financeiro, então é muito acessível para a gente, investidor comum, uma pessoa física que está começando, que está iniciando as atividades. Então, o ponto é deixar aquilo muito palatável, muito fácil de ler para as pessoas que estão entendendo, né, que estão querendo tomar decisão de investimento. E uma última coisa, que é um fator fundamental, e eu imagino que os clientes e vocês devem falar isso o tempo todo, que é o fator disciplina, né? Eu acho que quando as pessoas param para ler um relatório, para degustar uma informação, um conteúdo sobre decisão de investimento e gastam esse tempo, né? Eu fui gastar tempo para tomar decisões de investimento, ou para cuidar do meu dinheiro, né? Criar essa disciplina de conhecimento, de parar, de tentar entender, isso é fundamental. A disciplina faz diferença na hora que a gente está falando de gerar valor para o meu patrimônio, né, na hora de tomar decisões de investimento. Então, acho que essas seriam as principais pontos aí que a gente pode falar de vantagens assim, que a gente tem com a casa de análise. Legal, maravilha. E é bom para que o cliente saiba que dentro do universo financeiro, cada um ocupa o seu espaço, né? Aqui a gente, na Alphawise, como agentes autônomos de investimentos, assessores que têm diretamente contato com o cliente e têm o dever de filtrar o que tem no mercado para poder passar para o cliente a informação para ele decidir no que investir, a gente se baseia muito no trabalho de vocês, né? Que vocês estão 100% do tempo, como você disse, 24/7, dedicados a estar de olho no mercado e filtrar essa informação para nos passar, e a gente faz esse jogo de repassar para os clientes também, além dos clientes poderem ter acesso diretamente ao serviço de vocês. Mas isso é legal para que o nosso cliente final saiba da responsabilidade que existe, né, dentro dessa cadeia de informações até chegar a uma indicação de investimento e tal.
Muito bem. A gente também está aqui para falar e ensinar um pouco as pessoas a como começar a investir na bolsa, né? Que às vezes tem ainda um tabu muito grande, né? E não precisa começar a investir na bolsa só quem tem muito dinheiro. Na verdade, André, dá para começar com pouco, não é? Como é que você indicaria a uma pessoa que gostaria de iniciar nesse universo, gostaria de aprender um pouquinho sobre o universo da Bolsa de Valores, de ações? Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas para a gente pensar que são as principais aqui, né? Tem um ponto que primeiro eu tenho que ter as premissas, eu tenho que me preparar, né, na minha vida financeira, na minha tomada de decisão de investimento, eu preciso me preparar para que eu possa, de fato, começar, né, a investir nos ativos. E aí eu diria que a gente tem algumas obrigações, né, como tomadores de decisão. Então, o primeiro, gente, eu só vou falar isso e vou repetir, porque isso é o que a gente fala. Não tenho dúvidas de que vocês, assessores aí da Alphways, falam para os clientes, e é o erro assim mais comum que a gente vê. Parece que é quase como a gente fala para o filho: arruma a cama todo dia, faz a tarefa, né? Tem que fazer, é importante, e a gente vê que as pessoas acabam escapando e pulando essas etapas, e aí acabam começando de um segundo degrau. Né? Então, eu acho que o primeiro passo, que é premissa, é a gente, primeiro, ter a vida financeira muito organizada, né, na palma da mão. Não adianta eu querer investir em renda variável ou querer investir em qualquer classe de ativo se eu não controlo, né, o que entra, o que sai, se eu não consigo ter previsibilidade do meu fluxo de caixa, né? Se eu não consigo juntar alguma coisa por mês para poder me dedicar aos investimentos. Então, tem o primeiro passo, que é justamente eu conseguir ter essa organização e essa visão, é fazer a planilha, é sentar, colocar essas coisas, né, dentro de uma estrutura e eu começar a entender qual que é a dinâmica do meu fluxo financeiro, porque aí sim eu posso dar um primeiro passo para olhar para investimentos. Né? Uma segunda coisa que a gente fala muito é se entender, né? Se conhecer profundamente, porque daí você consegue estabelecer os seus objetivos como investidor. Então, eu preciso entender, né, no momento presente, o que eu vivo, eu preciso entender os meus objetivos de curto prazo, quais são os meus sonhos de longo prazo, para que eu consiga definir como que eu vou colocar o dinheiro para trabalhar por mim, né? E aí sim eu vou começar a definir a partir daí, né, percentuais de investimentos, em que tipos de classes de ativos, né, onde que eu vou começar a fazer essa alocação dentro do meu perfil. E daí, né, eu consigo definir, estruturar o que eu tenho de custos, como eu falei no primeiro ponto, né, qual que é a minha reserva que eu tenho que ter dedicada para o curto prazo, que parte do patrimônio eu vou decidir aqui para ter a minha parte de investimento, né, e eu preciso entender também muito a minha relação com o dinheiro, que a gente vê alguns perfis, né? Então, assim, eu sou muito ansioso quando eu vou falar de dinheiro, eu sou organizado, eu sou desorganizado, eu sou muito gastão, eu sou contido, né? Porque essas coisas vão definir muito como a gente vai acompanhar os investimentos e ajustar as expectativas conforme uma estratégia que eu vou definir. Então, eu preciso ter muito claro como é que eu me relaciono com o dinheiro, porque às vezes a gente toma algumas reações, né, muito impulsivo. Eu sou muito ansioso, então às vezes eu tenho um impulso porque eu vi que no mercado aquele dia aconteceu alguma coisa, né, teve um chacoalho maior, e aí eu vou lá e resgato e realizo uma perda que, se eu respirasse, se eu esperasse um pouquinho, de repente uma semana, um mês, aquilo aquele cenário poderia mudar, e aí eu não realizaria exatamente uma perda ali naquele momento. Então eu tenho que entender muito como é que eu me relaciono para poder, de fato, começar a tomar essas decisões. E a terceira coisa é decidir ser dono da vida financeira, né? Aquilo que a gente acabou de falar também, ter disciplina, organização, tempo de preparo e dedicação, né? Eu acho que essas coisas são muito fundamentais, porque, de novo, não adianta nada eu ter os dois primeiros passos, ter minha vida financeira clara, decidir, falar, putz, agora eu estou preparado, e eu não poder dedicar o meu tempo para fazer o dinheiro trabalhar por mim. E a gente vê muitos casos, gente, é gente com pouco dinheiro, é gente com muito dinheiro, isso não tem diferença. Já peguei, por exemplo, casos em que
Era uma pessoa, um empresário que tinha empresa na Espanha, e ele disse para mim numa conversa que ele não conseguia parar uma vez por trimestre, 1 hora, para se dedicar para os investimentos. Então, ele se dedicava para ganhar dinheiro na empresa dele, mas na hora de organizar a vida financeira, ele não conseguia. E aí a gente volta para a história. Disciplina, isso tem pesquisa que roda por aí, gente, né, de pesquisas de mercado. A disciplina faz diferença quando a gente fala do alfa, ou quando eu falo de gerar ganhos na minha carteira. Ter disciplina e organização nesse ponto é muito importante. Então, assim, de novo, isso aqui que eu tô falando, vocês podem falar, não é nada de novo e tal, mas é que a gente costuma ver esse comportamento se repetindo, as pessoas não preparando essa parte que é o básico, para a gente poder falar aí, de fato, da tomada de decisão de investimento. Então, esse é o primeiro lado. Resolvido isso, como é que eu vou, de fato, fazer e colocar o pezinho no que a gente está falando, que é o universo de investimentos, e especificamente em ações? Então, acho que tem alguns conselhos aí, para quem não começou, para quem está começando, e mesmo, de novo, para quem já está mais lá na frente e já entende, eu acho que são coisas importantes da gente rememorar aqui. Então, assim, primeiro, talvez, acho que conselho estar muito aberto a ouvir e aprender o tempo todo, absorver de qualquer conversa, né? Tentar extrair aprendizado sentou com o assessor, tá aqui na live, está ouvindo o que a gente está falando, ouvir um termo diferente, ouvir uma coisa diferente, pergunta, anota, dá um Google, né? Acho que hoje a gente tem muitas ferramentas de acesso para o nosso conhecimento, e que em segundos a gente consegue achar e se encontrar nesse universo, né? E muitas vezes, gente, a gente, mesmo nas decisões, quando a gente vai decidir sobre um ativo, né, quando eu venho para o universo da casa de análise, muitas vezes a gente não vai ter respostas para tudo, né? Mas eu acho que o grande segredo, né, da tomada de decisão na nossa vida é que a gente faça boas perguntas. E para a gente fazer boas perguntas, a gente vai para o segundo passo, que eu preciso entender um pouquinho desse mercado. Eu não posso entrar completamente sem saber, sem entender. Então, de novo, eu preciso conhecer um pouquinho para eu saber onde que eu estou pisando, né? Isso que o Charles comentou agora, entender quem são os principais agentes do mercado, né? Estamos falando aqui das corretoras, dos assessores de investimento, dos bancos, das casas de análise, as gestoras de fundos. Então, a gente tem um pool de agentes que estão trabalhando, cada um que compõe esse quebra-cabeça que é o mercado financeiro, e cada um tem uma função específica, e que a gente, sem perceber, muitas vezes a gente vai passar por elas, né? Numa corretora, eu estou transacionando, eu posso decidir com o meu assessor um investimento específico que vai ter que passar por uma corretora para que uma ordem se execute, né? Então, eu entender essa relação de cada agente, ela é muito importante. Entender também os principais tipos e classes de ativos, né? Não adianta eu falar de renda variável se eu não sei, pelo menos tenho uma ideia do que é a renda fixa, se eu não tenho uma ideia do que são fundos imobiliários, se eu não tenho uma ideia do que são fundos de investimento, né? Então, acho que pelo menos ter uma ideia de como que essas classes de ativos funcionam, né? Os principais tipos dentro de cada uma delas, entender um pouquinho da dinâmica de como isso funciona em cada momento de mercado, é fundamental para a gente desenvolver uma conversa mínima com os agentes de mercado, né, e tomar a decisão de investimento. Então, para fazer boas perguntas, é legal a gente ter um mínimo desse conhecimento para que a gente possa seguir adiante. Falando da renda variável, entender a dinâmica de ações, né? E por isso, a gente tem que entender que a renda variável é uma classe de ativo que tem características muito específicas, né? Muita gente ouve falar, já sabe, vê no noticiário, mas não entende exatamente qual que é essa dinâmica. E quando a gente olha para o aspecto técnico do ativo, é uma classe com um potencial de retorno muito maior. Ao longo do tempo, a gente olha, né, gráficos de 100 anos, às vezes de 10 anos, e a renda variável, isso serve para o mercado brasileiro, serve para o mercado internacional, né? Essa classe de ativos, ela tem um retorno ao longo do tempo maior,
né, do que as outras classes que eu mencionei, por exemplo, agora. Mas, para isso, eu adiciono uma porção significativa de risco dentro do meu portfólio, se eu comparar com as outras classes de ativos. E aí, é engraçado, porque às vezes a gente vê algumas pessoas usando ações assim como se tivesse sentado numa montanha-russa, né? Define o objetivo, coloca lá o primeiro dinheirinho em ações, e aí gruda numa telinha ali e fica, parece que sentindo frio no estômago, né? Acompanhando ali segundo a segundo, minuto a minuto, o que está acontecendo, né? A gente brinca que falta pegar, às vezes, uma pipoca para ficar assistindo e a pessoa fica vidrada ali. Mas, assim, o duro dessa história é que quando a gente fala de um ativo de risco, né, a gente tem a bendita da volatilidade, né, que são aqueles chacoalhos, aquele sobe e desce que a gente vê no gráfico quando a gente acompanha. Então, isso a gente não costuma ver em outras classes, em linhas gerais, por exemplo, na renda fixa, né? E aí a pessoa não está acostumada com aquilo, e voltamos à história, acaba tomando decisões perdendo de vista o longo prazo. A gente teve há pouco tempo a notícia, por exemplo, da história do STF, do Lula, e aí a Bolsa teve um baita de um mau humor naquele dia. Então, muita gente apareceu perguntando, ai meu Deus, vendo o que eu faço? E aí a gente fala, respira, né? Calma, não fica ali acompanhando necessariamente minuto a minuto, porque, de novo, se você é muito ansioso, você vai acabar tomando uma decisão irracional, uma decisão no susto. E a decisão no susto, ela é uma receita para perder dinheiro. Então, eu acho que, de novo, não tomar decisões irracionais, para que a gente não faça isso, né, a gente tem que olhar, tem que respirar e tem que se apoiar, inclusive, nas pessoas. De novo, conversa com o assessor, dá uma olhada no relatório da Eleven, respira, né, tenta se informar para que a gente não tenha uma decisão errada nesse meio de caminho. Fala, Charles, desculpa. Legal, André. Não, muito interessante todo esse panorama que você desenhou, porque, assim, com esse novo cenário de juros, né, que a gente está passando no Brasil, com a Selic muito baixinha, né? Os ativos que a gente estava acostumado a aplicar no Brasil já não rendem mais como rendiam antigamente. A velha e conhecida poupança que a nossa geração e a geração dos nossos pais conheceu muito bem, né? E quando um filhinho nascia, ou o netinho nascia, o papai ou a mamãe ou a vovó ou o vovô já ia lá e dava de presente uma caderneta de poupança. Isso fez parte do nosso histórico, né? Só que o rendimento da poupança já deixou de ser atrativo, né? Ele já não mais rende como rendia antes. E as pessoas estão preocupadas, poxa vida, onde é que eu vou conseguir render o meu dinheiro? E ouvem histórias de que, olha, na Bolsa de Valores tem uma ação assim que vai dar certo, né? E aí pega um pouquinho da sua economia, aposta nessa dica, e aí com pouco tempo se frustra porque fica ali olhando, de repente, como você disse, né? Falta pegar a pipoca para poder olhar o gráfico. E aí se frustra por um movimento, né? Às vezes do mercado, e ali no dia a dia, como é volátil, né? E a pessoa não está necessariamente bem educada, no bom sentido da palavra, né? De saber o que está realmente fazendo, se frustra, perde dinheiro, numa notícia um pouquinho mais que balança o mercado, sai, e aí realiza prejuízo, e depois se frustra e nunca mais quer voltar. A gente está aqui nesse desafio de educação, né, justamente para que isso não aconteça, né, André? A gente quer que a pessoa, que todos, né, tenham uma visão positiva da Bolsa, porque realmente ali tem uma capacidade de gerar riqueza muito maior do que na renda fixa. Não é que é um caminho ou outro, né? Todo mundo precisa ter na sua carteira tanto um pouquinho de renda fixa quanto um pouquinho de ações. É um conjunto que se faz, né? É uma pizzazinha, cada fatia tem que ser preenchida, não pode faltar nenhuma. E tem outras oportunidades no mercado também, tem o mercado internacional, enfim. Aí, esse é o nosso desafio aqui. Eu gostaria que as pessoas se eduquem para poder saber o exato potencial que existe nesse universo, né? Que ele é de longo prazo, que
Uma vez organizado, e você colocou isso e fez muito bem, porque você estando com as suas finanças organizadas, com a sua planilhinha, seja no Excel, seja no caderninho, mas enfim, você sabendo quanto você ganha e que você gasta menos do que ganha, todo mês vai sobrar um pouco para você aplicar. Aí sim você pode começar a dividir o seu patrimônio e diversificar. Uma parte desse investimento vai ser bolsa de valores. E aí eu já volto para você. Uma pessoa com R$300, por exemplo, sobrou já lá R$1.000 durante alguns meses, ela já fez a sua reserva de emergência, ela já fez a sua reserva de oportunidade. A gente não vai andar aqui, pessoal, nos detalhes desses conceitos que eu estou dizendo, mas isso é facilmente encontrado na internet, a gente também está à disposição para conversar sobre isso mais detalhadamente. Mas uma vez resolvido isso, né, a pessoa sobrou lá R$300 e ela quer começar a aplicar no universo de ações. É possível, André? Quais são os cuidados que a pessoa deveria ter para começar a aplicar no universo de ação? Sem dúvida, eu acho que a resposta, a primeira imediata é sim, é possível. E aí a história, que é o que a gente está falando, é sempre depende, né? Depende do contexto, da pessoa, do momento, para ela dar esse passo. Então, assim, uma coisa, o que você falou, Charles, foi até engraçado, só para retomar aqui a história do que a gente viu muito acontecer na pandemia, né? Foi um momento, quando a gente testa em momentos de crise muito abrupta, é engraçado que a gente vê um reforço dos comportamentos que a gente chama de irracionais dos investidores. E, de novo, é gente com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, é gente com muito conhecimento de mercado ou gente com pouco conhecimento de mercado. Não importa, a gente toma decisões irracionais, tanto que tem um campo da economia e de finanças que chama Behavioral Finance, né, Behavioral Economics, né, que é economia e finanças comportamentais, que justamente trabalha justificando e tentando achar quais são esses nossos vieses, assim, dentro da nossa tomada de decisão. Então, muito do que aconteceu no comportamento da pandemia foi um reforço dos comportamentos irracionais. E com esse movimento que você comentou, queda de juros, não aconteceu só no Brasil, a gente só se atrasou, mas aconteceu no mundo inteiro. No meio da crise, a gente viu, e agora a gente falando do mercado brasileiro, que está mais fácil a gente acessar a bolsa, tem mais informação, os custos são muito menores. Gente, se pegar 10 anos para trás, esse papo aqui de 100, 200, 300 reais, talvez fosse outro. Talvez a gente falasse, veja, você não vai conseguir investir. E mudou muito, né? A gente vê taxas de corretagem super baixas, uma dinâmica mais fácil, uma transparência para o investidor grande. Então, dito isso, quando a gente olha para a perspectiva, né, do que aconteceu na crise, e aí vem pro que o Charles também comentou, que foi a dica do amigo, né? A gente viu muita gente trabalhando primeiro sem essa organização e sem técnica, e entrando no mercado já numa postura de curto prazo, de trading, de operações diárias, né? A pessoa viu, tem acesso no home broker, fala, eu vou operar, eu vou fazer, tá aqui, o cara falou que tá subindo, meu amigo, meu sobrinho, meu tio, enfim, alguém da família, alguém de confiança, deixa eu fazer, eu vou fazer por conta própria. E aí o que a gente viu foi um estouro, e de novo, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, muita gente entrando, muita gente com comportamento de trading e quebrando, e a pessoa fica, depois dali, nunca mais volta para o mercado financeiro. Isso tanto para nós, né, tanto para a pessoa é muito ruim, mas a gente pensar como país, né, como mercado financeiro como um todo, é saudável a gente ter um mercado financeiro pujante, né, um mercado de capitais pujante, isso faz bem para a nossa economia. Então, a última coisa que a gente quer é ver as pessoas dando com a cara no chão, a gente quer que elas experimentem tenham essa experiência com o mercado de investimento de um jeito muito saudável. Então, dito isso, eu acho que essa leitura de começar pequeno, né, entender de novo, ter a minha pizza composta por classes de ativos que vão funcionar de jeitos diferentes. Então, eu tenho a minha renda fixa, eventualmente eu posso ter um fundo imobiliário, e aí eu coloco a renda variável nesse composto. Essas classes, elas vão se complementar em vários momentos da nossa vida. Então, tendo um horizonte de longo prazo, tendo, de novo, uma carteira composta, e aí eu dou o primeiro passo em ações, entendo a dinâmica, entendo como é que eu funciono com aquele papel que vai chacoalhar.
ele vai balançar ao longo do tempo, mas eu quero entender, vou acompanhar a dinâmica, entrar em papéis, gente, que muitas vezes a gente, quando fala de ações, a gente está investindo numa empresa real, né? É uma coisa real que está por trás, não é um papel, né? A gente tem gente lá trabalhando, executivos pensando no futuro da empresa, em melhorias. Então, a ação é um pedacinho ali que representa o valor daquela empresa como um todo e do resultado que aqueles executivos estão entregando. Então, quando a gente pensa assim, e a gente começa a reparar, deixa eu olhar a empresa que está na bolsa, aquele ticker, que a gente fala que são aquelas letrinhas, né, que representam um papel, que ticker é esse? Ah, esse aqui é da Cielo. Deixa eu ver, a Cielo, pô, eu tô indo numa loja, deixa eu ver as maquininhas que eu tô passando no meu cartão, será que estão funcionando bem? Não estão? As lojas estão mudando o processo de passagem de maquininha? Não estão? Azul, eu vou de azul, eu pego o voo, deixa eu entender como é que a empresa passou pela pandemia, porque são empresas que a gente se relaciona no nosso dia a dia, Magazine Luiza, a gente faz compras, então assim, é começar a prestar atenção nos movimentos dessas empresas e muitas vezes entrar nessas empresas que a gente conhece, porque aí fica mais fácil, mais palatável para a gente navegar a primeira vez nesse mundo. Entendi, fiquei tranquilo com a dinâmica, legal, aí eu posso começar a pegar, de fato, combinar o que a gente está falando, que é o que de fato é minha exposição a risco, né, o que seria a minha exposição para aquela classe de ativo adequada, e aí eu coloco e começo a convergir para aquela exposição que é adequada para o meu perfil. Então, a gente está falando muito de entender a minha dinâmica, entender como é que funciona, e aí eu começo a dar passos maiores ali para casar de fato a exposição que é adequada para o meu perfil, para o meu momento de vida. Maravilha. Andréa, legal de você colocar essas questões. O movimento da pandemia, ele foi muito impressionante, né? Porque pegou muita gente de susto, né? A gente, se for relembrar lá o carnaval, o mercado lá fora estava aberto, e a gente aqui estava no carnaval, né? E aí chegou a quarta-feira de cinzas, o mercado abre ao meio-dia, 1h, e a bolsa desaba, né? Desaba na quarta-feira de cinzas, da meio-dia às 5, desaba na quinta, desaba na sexta, enfim, finalzinho de mês de fevereiro, minha gente, foi tenso demais. E o mês de março do ano passado também, né? Aquela sequência de circuit breakers, que são as paradas que a Bolsa dá para o pessoal, justamente, é um mecanismo que a Bolsa tem, né, para o pessoal, olha, se acalme aí, peraí que o movimento já está irracional. Eu me lembro que eu tinha clientes que estavam, bastante clientes que estavam bem posicionados na Bolsa, e naquela hora a gente já vai para o que a gente aprendeu na teoria, né, e a gente já teve algumas práticas, mas prática nesse nível não é sempre que acontece, que a gente só pode fazer o seguinte: segura na mão do cliente e diz para ele, não sai. A gente vê derretendo, não sabe por quanto tempo vai derreter. A gente também fica tenso do lado de cá, mas a nossa função é dizer, não sai, segura, porque a única coisa que eu sei é que vai passar. Agora, quando, eu não sei. Essa resposta eu não tenho, né? E ninguém tem. Mas a gente sabe que vai passar, porque todas as outras crises passaram, por que essa não vai passar, né? E tem um ponto, então, Charles, desculpa... depois que tudo passa... Desculpa te interromper, que é uma coisa que é também outra coisa do comportamento irracional nosso. A gente tende a achar que é o que você falou, nessa história, a gente tende a projetar o futuro com o cenário presente. Então, assim, a gente, quando está no meio do furacão, e a gente ouviu isso, a gente conversou com muita gente muito experiente do mercado, né, gestores, gente de economia, e falando, olha, a gente está no meio, a gente fica cego no entorno, e a nossa tendência é projetar isso para 5, 10, 20 anos, esse terror. Então, tenham certeza, não sei se é daqui a 2, 4 ou 6 meses, mas daqui a pouco a gente já vai estar vendo luz e um caminho para a gente seguir. Então, é muito nessa linha do que você comentou. Desculpa a interrupção. Não, ótimo, exatamente isso. Excelente contribuição, porque era isso que a gente tentava falar para os clientes, né? E eu varei noites montando gráficos, demonstrando as outras crises que a gente teve, que demorou, mas algumas demoraram, outras não demoraram, mas todas passaram, né? E aí eu consegui segurar todos os meus clientes, ninguém saiu, e depois de meses
o que foi surpresa, porque foi rápido, né? Mas abril, maio, junho, julho, pronto, a carteira já tinha passado a linha d'água, já estava dando positivo, e aí eles agradecem. E aí foi uma excelente lição para quem estava posicionado naquele momento, né? Porque teve uma lição hardcore, mas olha, foi bem legal. Mas isso é interessante porque o problema é o seguinte, depois, né, teve um movimento dos traders, e eu lembro que teve até matéria no Fantástico recentemente, de que todo mundo começou a entrar na Bolsa, e você entrar na Bolsa de Valores num movimento de bull market, né, que a gente chama, que é quando ela está só subindo, que foi o que aconteceu depois dessa queda brutal e irracional, muita gente pode ganhar dinheiro, né, nesse momento, mas depois, no longo prazo, e aí? Né? Aí que vem o X da questão. Tem que ter fundamentos, e o que a gente vende, né, é essa ideia. Se fundamente, né? Tem oportunidades, sim, de curto prazo, por isso existe a análise grafista, como você bem colocou, que tem o Rafi da Eleven, que representa muito bem isso, e que nos ajuda, nos auxilia muito, né? Tá Gustavo Matos aqui da mesa de renda variável, que usa muito bem essas indicações, e a gente consegue dar retornos para o cliente, mas assim, cada pedacinho da sua carteira responsável, né, respeitando o perfil do investidor. Porque senão depois as pessoas vão achar que bolsa é a mesma coisa que boi gordo, que avestruz lá atrás, né? Aquelas pirâmides financeiras. E até mesmo recentemente a gente teve histórias aí, e não é. Ela é isso que você falou. São empresas que a gente usa, né? Que a gente compra dessas empresas que estão no nosso dia a dia, e investir na Bolsa de Valores nada mais é do que buscar ser sócios dessas empresas, ter um pedacinho da Gol, ter um pedacinho da Azul, ter um pedacinho da Magazine Luiza, ter um pedacinho dos bancos, da Petrobras, da Vale, né, e receber os dividendos, né? E aí vamos puxar para esse assunto também, porque a pessoa pode começar a gerar renda passiva, né? Ela aplica um pedacinho lá, aquele pedacinho que representa um pedaço da empresa da qual ela é dono, porque ela tem uma participação, você como acionista, mas o resultado que a empresa gera, você vai ter um direito de ter esse rendimento, né? Não é isso? Ele é isento de imposto de renda, né? E aí, se você puder falar um pouquinho mais para a gente sobre esse universo, entrando já mais no universo de bolsa, de geração de renda passiva. Sim. Vamos lá. Entrando especificamente na parte de dividendos, é uma coisa que é bem curiosa, e aí depois eu vou falar de outras estratégias que a gente usa a renda variável, né, tipos de papéis. A gente tem uma coisa assim, que se a gente olhar, por exemplo, só o resultado, isso é uma coisa que a gente tenta falar o tempo todo para os clientes, só o resultado do gráfico, né, que a gente tem, muitas vezes, a gente já pegou muitos casos em que uma ação estava desvalorizando, mas que quando a gente faz uma compensação de pagamento de dividendos, ela está retornando muito mais do que algumas ações que estão subindo. Então, é importante para toda vez que a gente estiver, enfim, olhando ou compõe o nosso portfólio com alguma ação específica do lado de que seja pagadora de dividendos, é sempre legal olhar as duas pontas, a valorização em si, mas também o pagamento de dividendos, e olhar isso muitas vezes como uma coisa só. Porque isso sim, de novo, a gente já pegou casos de empresas que estavam valorizando, empresas que estavam desvalorizando, e aí na hora que a gente bota na ponta do lápis e compara os dividendos, a empresa que estava desvalorizando estava retornando dinheiro naquele momento muito mais do que a empresa que estava valorizando. Então é bom fazer esse tipo de comparação quando a gente está pensando numa estratégia de pagamento de dividendos. A gente usa muito, né, dentro do universo de ações, a gente tem vários componentes que a gente pode... tem tipos de ações distintas, vai? Se a gente pode colocar assim, tem gente que usa analogia de time de futebol, eu tenho ações que são, né, defensivas, que estão na defesa, outras que são centroavantes, outras que estão no ataque. Então, assim, a gente tem cada uma compondo, cada tipo, né, cada setor, às vezes a gente pode olhar desse lado, que tem e cumpre uma função. Então, exemplo aqui, a gente vai para o universo, por exemplo, do que a gente fala de ações em saneamento, né, em utilities, que a gente fala, né, o setor, saneamento e energia aqui. Essas ações, por exemplo, são conhecidas muitas vezes como bond-like stocks. Bond-like stocks, bond é o termo para renda fixa,
né? Então, são ações que teriam uma maior previsibilidade quando a gente pensa, né, nos fluxos de caixa da empresa, em como é a estrutura financeira dessa empresa. Ela é muito mais previsível, ela tem menos surpresa. Então, às vezes, elas cumprem dentro do nosso portfólio uma função muito mais parecida com o que é a renda fixa. A gente tem, como o Charles comentou agora, eventualmente as ações que são pagadoras de dividendos. Então, são importantes muitas vezes para quem tem eventualmente algum fluxo, né, alguma saída de caixa constante, que quer se estruturar numa estratégia de aproveitar dos dividendos para usar com algumas questões dentro do fluxo financeiro, são bem interessantes para compor dentro da sua estrutura da estratégia do portfólio como um todo, quando a gente está pensando em ações. E tem ações que, por exemplo, a gente vai para um extremo que são super arriscadas, ou ações com menor liquidez, né? Então, é diferente eu pegar o que a gente chama de uma blue chip, que é uma ação, né, que são as grandes ações que a gente está falando, de Petro, de Vale, dos bancos, e eu pegar uma small cap, uma ação pequenininha, com pouca liquidez no mercado. Elas vão ter muito mais volatilidade, mas eventualmente no portfólio, elas podem representar, como elas têm um risco maior, voltamos ao conceito de risco e retorno, elas podem trazer um ganho, um potencial ganho para a carteira muito bom. Então, a gente, quando vai construir isso, tem todo um racional por trás para colocar várias dessas pecinhas quando a gente está compondo o portfólio de ações, assim como voltando às outras classes de ativos, para que a gente configure um portfólio que funcione bem e navegue bem dentro das estratégias que a gente desenha para o cliente. Então, de novo, a gente tem que ir conhecendo aos poucos, acho que dar um passinho para uma blue chip, dar um passinho para uma ação pagadora de dividendo para começar, ou essas ações que têm um comportamento mais previsível, que tem mais um comportamento de renda fixa, só que assim, não vale entrar numa dessas e esperar que vai ter um retorno de, às vezes chega aqui 6% ao mês, né? Não vai entrar numa dessas esperando que vai ter acontecer um milagre na carteira, não dá. Então, entendendo aos pouquinhos, e aí depois a gente vai adicionando essas questões de risco, né, essas ações que têm um maior upside, a maior oportunidade para gerar um valor né, maior para o patrimônio ali que está investido. Então, acho que dando um contexto geral é isso, Charles. Legal. Massa. O convite vamos estudar, né? A gente quer deixar aqui o interesse aguçado, porque realmente investir em ações nada mais é do que a gente acreditar no país da gente, certo? E a gente está nesse movimento de convite a acreditar nas nossas empresas, né? Qual é a empresa que você gostaria de ser sócio, né? Qual é a empresa que você acredita? Isso é acreditar no nosso país. A gente às vezes é tão crítico, né, com as coisas que não dão certo, mas vamos tentar também ser um pouco otimista desse ponto de vista, né? Vamos acreditar em empresas, estudá-las, ver. Tem excelentes histórias de grandes empreendedores, de grandes empresas que dão resultados fantásticos e a gente pode participar deles, né? Além do universo de empresas que a gente está falando aqui, existem também um universo de fundos imobiliários, que é uma excelente alternativa, tem crescido bastante, né? E aí essa previsibilidade do aluguel, todo mês caindo na conta, isento de imposto de renda, e você montar uma estratégia de ir começando a aplicar pequenininho, coloca ali R$1.000 esse mês, divide em vários tipos de fundos de investimento, e aí fundos de investimento imobiliário, você pode detalhar melhor isso, por favor, e aí vai caindo os dividendos no mês seguinte, se você não precisar deles, você reinveste, compra mais cotas, o poder multiplicador dos juros, né, compostos no longo prazo é impressionante. Daqui a pouquinho a pessoa pode estar recebendo o salário que ela já existe hoje só em dividendos, não é verdade? E as pessoas, às vezes, olhando muito do longo prazo, não acreditam muito, mas, poxa, a disciplina, é uma palavrinha que você falou no início da nossa live, é impressionante. Eu conheço histórias assim, eu me inspiro em histórias assim para poder construir a minha carteira, né? O convite está aqui para todos que estão participando da live. Pois bem, antes de você falar sobre fundos imobiliários, que é o convite que eu faço, eu já quero deixar aqui o convite também para as pessoas participarem. Por favor, o chat está aberto, podem colocar dúvidas lá,
tiverem, podem nos chamarem aqui, porque a gente já está chegando no finalzinho, né? Foi 1 hora de conversa que a gente combinou. Daqui a 10 minutinhos a gente está encerrando, mas se tiver perguntas, vão ser muito bem-vindas. Por favor, Andréa, fala para a gente dessa ideia de fundo imobiliário. O que é isso? Sim, vamos lá. Um fundo de investimento, assim como, né, um fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimento, né? Como qualquer, a gente tem uma definição para fundo de investimento que é um condomínio, né? A definição está jurídica da parte de fundo de investimento, ele é um condomínio em que você tem várias pessoas ali, é como se fosse comparável ao condomínio real nosso, né? Que a gente divide despesa, a gente coloca dinheiro todo mundo lá para fazer uma benfeitoria e tal. Então, assim, o fundo ele é um condomínio, a gente está compartilhando, né, uma decisão de investimento. Um fundo imobiliário especificamente, ele tem, obviamente, por trás dele, né, o ativo ao qual ele está, né, que existe o investimento por trás, é um ativo imobiliário. E aí o que o Charles comentou, ele tem características bem específicas, porque a gente pode ter fundos, a gente tem alguns tipos, tá? Tem fundo de papel, tem fundo de laje, de shopping, a gente tem alguns fundos que estão dedicados a setores específicos aí dentro de cada uma dessas estruturas, mas que é o que a gente está falando, é um jeito fácil, né? A gente que é brasileiro, que tem cultura de lá de trás de investimento em imóvel, né? A gente pega as gerações anteriores, muita gente investido em imóvel físico, um pouco. Quem tem terra não erra. É isso aí. Mas esse é um jeito de ter terra sem ter a dor de cabeça, né? Então... É verdade, sem ter a dor de cabeça do inquilino, se pagou, se não pagou, se está cuidando bem do imóvel ou não. Tem quem faz isso, né? É isso. Então, ali por trás, de novo, a gente tem sempre a figura de um gestor, né, de uma pessoa que entende daquele negócio e que está dedicado a tomar as decisões de investimentos e selecionar quais são os ativos por trás, de novo, que está ali quase que lastreado aquele fundo, né? Como o Charles comentou, tem uma facilidade muito específica, e aí tem uma coisa, o fundo ele fica numa categoria, vou comparar ele com renda variável, tem gente que gosta de falar que é mais parecido com renda fixa, enfim, ele tem uma dinâmica muito própria, mas uma facilidade grande é que ele transaciona também ali na bolsa. Né? Então, a primeira coisa, ele vai ter um ticker, né? Ele vai estar ali disponível no mercado e você vai conseguir acompanhar. E através disso, a mesma dor de cabeça, por exemplo, que eu teria num imóvel, de eventualmente ter uma dor de cabeça de liquidez, ou eu preciso me desfazer de um imóvel agora porque eu tive um problema financeiro, se eu tenho um fundo imobiliário, eu tenho um mercado ali e que eu consigo transacionar, né, sempre ali. Então, eu tenho essa questão da liquidez que também é muito facilitada pela forma de transacionar dentro desse tipo de investimento. O que é bom e o que é complementar, e, de novo, ele é uma categoria complementar, né? A gente trata aqui como uma categoria separada da categoria de ações, porque ele tem uma dinâmica diferente. O lastro, né, o que está por trás da dinâmica dele são outras questões, né, em relação à renda variável ou à renda fixa. Estou falando, eventualmente, os imóveis, por exemplo, eles estão atrelados à IGPM. Então, eu estou acompanhando uma outra dinâmica que, eventualmente, funciona em ciclos diferentes do que o ciclo de ação. Então, às vezes, normalmente, vocês vão ver movimentos assim. O mercado de ações valorizando e, na sequência, o mercado imobiliário tendo um aquecimento. Então, normalmente é um ciclo que um vai logo depois do outro. Se a gente olhar numa janelinha de como as economias andam, para tentar simplificar um pouco isso. Então, assim, uma coisa é muito complementar da outra, e se a gente tem as duas coisas na carteira, a gente consegue se beneficiar do ganho delas em momentos diferentes da economia, né? Dependendo do momento que a gente está, por exemplo, a gente falou agora da pandemia, o sair da pandemia, agora a gente já está ouvindo taxa de juros que foram reajustadas, a gente tem um ciclo de inflação que está por vir, então a gente consegue capturar com, por exemplo, uma classe diferente de ativos e compor o portfólio e capturar ganhos eventualmente nessas mudanças de ciclo econômicos que a gente tem. Então, vale muito a pena olhar para fundos imobiliários também para compor o portfólio. Maravilha. Tem o pessoal aqui participando pelo chat, dizendo que foi uma excelente aula introdutória. Obrigado, Marco Antônio. Joyce, adorei, despertando interesse no mercado financeiro. Parabéns aos envolvidos. Obrigado, parabéns também a você que está aqui conosco agora. Pois bem, vamos lá. A gente tem uma pessoa, uma parceira nossa, Núbia, que poderia
fazer uma participação. Núbia, está por aqui? Estou sim, Charles. Oi, Núbia. Sim. Educadora financeira. Boa noite a todos. Muito bem. Núbia, por favor, pode falar. Em primeiro lugar, excelente o tema, né? Então, eu atuo com isso diariamente, então a gente entende sim que muitas mulheres têm receio, têm medo ainda é um bicho de 7 cabeças para muitas, né? E que é excelente, né, essa ação, está sendo direcionada a educação continuada, que é o Bolsa para a Mulher. Agradecer a participação da Andréia, né, que assim, maravilhosa, ela consegue passar com uma leveza que já dá até vontade de amanhã, quando o mercado abrir, a gente já querer pegar os R$300 e ir lá fazer. Porque não é tão difícil, né? E eu falo em nome das mulheres maranhenses, tá? Seja muito bem-vinda, muito obrigada, tá? Quando presencialmente tudo isso passar, presencialmente for possível, tá certo? Sinta-se à vontade para vir aqui fazer uma palestra pessoalmente, que terá o nosso apoio, tá bom? Obrigada mesmo, tenho certeza que para todos que estão, não só as mulheres, né? Também temos muitos homens assistindo, então, para todos, sem dúvida alguma, foi um momento bastante agregador. Então, mais uma vez, muito obrigada, e o que você precisar, Núbia, tá? Estou aqui à disposição, tá bom? Parabéns aí à equipe da Alphaville, né, que estão aí em peso, né, show de bola, é sempre muito agregador. E claro, Charles, maravilhoso como sempre, né, é o segundo momento que temos a oportunidade de dividir um espaço, né, online, show de bola, e é isso aí, somente realmente para afirmar o quanto foi importante esse momento, com certeza, tá? Obrigado, Núbia. Núbia faz um trabalho de educação financeira também com as mulheres maranhenses em São Luís, não só mulheres, mas todos, né? Todos que precisam de educação financeira. E a gente vem despertando para esse tema no Brasil, ainda bem, graças a Deus. Muito bem, Andréa, eu agradeço muito a sua presença. Que lindo ver isso, em regiões tão distantes. Muito lindo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Força aí, segue com o trabalho firme e forte, porque não tenho dúvidas do quanto você faz diferença na vida das pessoas. Com certeza, tá? Reforço o convite de Núbia para tanto ir para São Luís do Maranhão, quanto vir para o Recife. Vamos marcar. Mas vem primeiro para cá, tá? Que eu convidei primeiro, tá, Charles? Vamos. Tá, até você aproveita e vem também, vem junto. Você será bem-vindo, com certeza. Quero muito chegar aí. Deus quiser, vamos passar por isso e logo a gente consegue se ver pessoalmente. É muito bom, não tenho dúvida de que vai ser certeza. muito legal. Vamos vacinar. Em breve teremos vacinas para todo mundo. Vamos vacinar todo mundo. Em breve vamos deixar essa história da pandemia para trás. Maravilha, gente. Olha, eu agradeço demais todos que estiveram aqui conosco. Foi um prazer enorme. E o projeto ativo vai continuar, né? Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Oi, Núbia, pode falar, por favor. Desculpa, me perdoa, tá? É só 30 segundos. Eu quero convidar as mulheres que estão participando da palestra, porque nós criamos uma comunidade, né, inspirado no que a Venísia, né, como mentora do projeto, e nós temos hoje uma comunidade no WhatsApp, chama-se Comunidade Bolsa para a Mulher, que é justamente fomentar a educação continuada para mulheres. E as mulheres que tiverem interesse, deixe o seu telefone aqui no WhatsApp, aliás, desculpa, no chat, e aí a gente vai entrar em contato para pedir autorização para incluir no grupo, tá certo? O projeto é a gente começar aos poucos, trabalho de formiguinha mesmo, então, quem tiver interesse, por favor. Pronto, excelente. Lá nesse grupo do WhatsApp, a gente fomenta o conhecimento no mercado financeiro, né? Principalmente em renda variável, fazendo posts ali educativos com o intuito de ensinar esse universo, que é complexo sim, mas não é impossível de entender, né? É uma delícia, na verdade. A gente vai se apaixonando, né? Muito obrigado a todos os envolvidos, por essa noite, por estar conosco. Sigam as redes sociais da Eleven Financial e também da Alphaways, ok? A gente está presente no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, a Eleven também, está em todas as redes sociais. E a Andréa Justus também. Muito bem, pessoal.
Obrigado, Super Andréa. Obrigada, Charles. Ótima noite, estamos super à disposição aqui de vocês e obrigada pelo tempo de todo mundo. Espero que tenha sido uma hora bem proveitosa. Conta com a gente aqui, tá bom? Valeu. Boa Páscoa, pessoal. Para todos, um beijo.